Começando com Karen Chibi Vampire. Karen é descendente de uma tradicional família de vampiros, mas ela não é uma vampira comum. Enquanto os outros vampiros precisam se alimentar de sangue para sobreviver, Karen produz uma quantidade excessiva de sangue, e quando morde a pessoa, em vez de sugar o sangue da pessoa, ela doa o seu próprio sangue. Em outras palavras, Karen é uma vampira criadora de sangue. Outras características de Karen vão totalmente ao contrário das dos vampiros, como gostar do sol e etc. Por isso Karen podia viver uma vida normal na escola, até que um dia, um aluno novato chegou à escola. Seto no Anayomi. Nagazumi é um jovem normal que vai à casa de sua avó, na praia de Seto, para passar as férias. Um dia, ao se afogar na praia, ele é salvo, pelo que ele acredita ser uma sereia. Quando já cansado de tentar convencer sua família do ocorrido na praia, uma garota chamada Seto-san surge na casa de sua avó falando que deveriam se casar. Isso porque era o melhor para os dois, visto que uma vez que um humano veja uma sereia, ela deve morrer. Você pode pensar que tudo estaria bem para Nagazumi, se não fosse o fato de ser filha do nobre pai superprotetor, chefe do clã Seto da Yakuza, que prefere matar um futuro genro forçado e desconhecido do que sua própria filha. Sendo assim, o casamento salvaria ambos. Koriva Zombi de Zuka. A história centraliza-se em um estudante chamado Ayo Muekawa que foi assassinado por um serial killer. Pouco antes dele morrer, ele conhece uma garota chamada Clivoda City, também chamada por ele de Yu. Como Yu é uma necromancer, ela consegue revivê-lo como um zumbi. Ele então continua vivendo para procurar seu assassino e conseguir se vingar. Mas após um mês, ele encontra uma garota chamada Aruna, e sem querer leva seus poderes mágicos, sendo forçado a se tornar um Mahou Shoujo e lutar contra monstros chamados Megalo. Com o tempo, uma ninja vampira chamada Serafim aparece em sua casa, para pedir a ajuda da Yu em assuntos relacionados à sua vila ninja, mas ela recusa-se, e após uma série de acontecimentos, Serafim acaba ficando na casa dele. Agora Eumu, que é um zumbi, tem a companhia de uma Mahou Shoujo, de uma necromancer e de uma ninja vampira. BGHK. A história é sobre uma garota safadinha chamada Yamada que pretende criar 100 amigos durante seu terceiro grau de estudo. Yamada é bonita e bem popular entre os estudantes, mas ela ainda é virgem e está longe de cumprir sua meta, pois sua personalidade muda completamente para uma garota tímida e difícil diante dos homens. Mesmo sendo super pervertida na sua imaginação, ciente desse seu defeito, ela acaba decidindo partir para cima de Kozuda Takashi, um rapaz modesto da mesma classe, que ela considera mais apropriado para sua primeira relação. Azuno Yoichi. Yoichi Karazuma passou toda a sua vida nas montanhas, treinando no estilo de esgrima do vento elevado e do vento divino. Sob a orientação de seu pai, ele é capaz de dominar a técnica aos 17 anos. Sem mais nada para aprender, Yoichi é enviado para um novo dojo localizado na cidade para que possa continuar a treinar e entender a sociedade moderna. Infelizmente, Yoichi não tem ideia de como agir ou falar com ninguém nos dias de hoje e age como um samurai, com linguagem estranha e roupas tradicionais. Quando vai morar com as irmãs Ikaruga no dojo, Yoichi, sem noção de como interagir com outras pessoas, é constantemente levado a hilariantes mal-entendidos. Hayate no Gotoku. De acordo com a lei de Murphy, tudo que pode dar errado, vai dar errado, e palavras mais verdadeiras não podem descrever a vida infeliz do trabalhador Hayate Ayazaki. Abandonado por seus pais após acumular uma dívida de mais de 150 milhões de ienes, ele é vendido a Yakuza, iniciando sua rápida fuga de um futuro que não deseja. Naquela noite fatídica, ele encontra Naji Sanzeni, uma jovem que ele decide sequestrar para pagar a dívida enorme de sua família. Infelizmente, devido à sua natureza bondosa e uma série de mal-entendidos, Naji acredita que Hayate está confessando seu amor por ela. Depois de salvá-la de sequestradores reais, Hayate é contratada como mordomo pessoal de Naji, quando ela é revelada como membro de uma das famílias mais ricas do Japão. Love Hina. Keitaro Urashima prometeu a uma garota quando era jovem que eles se encontrariam novamente na Universidade de Tóquio no futuro. Infelizmente, no exame nacional de prática, Keitaro ficou em 27º na última colocação. Sabendo que sua avó era dona de um hotel, Keitaro pretendia ficar lá enquanto continuava seus estudos para Tóquio, apenas para descobrir que o hotel havia sido transformado em um dormitório feminino. Por uma estranha reviravolta do destino, Keitaro acabou se tornando o gerente do dormitório, começando sua vida morando com outras 5 garotas. Kaishou Uamedi-sama.
Ser a primeira mulher presidente do conselho estudantil não é fácil, especialmente quando sua escola acabou de fazer a transição de um colégio só para meninos para um misto. Apropriadamente apelidada de Presidente Demônio pelos meninos por seu estilo disciplinar estrito, Misaki Ozawa não tem medo de usar seu domínio das técnicas de Aikido para lançar julgamentos sobre as hordas de meninos mal comportados e defender as meninas na Seika High School. Mesmo assim, a Ozawa perfeita tem um segredo embaraçoso. Ela trabalha meio período como empregada doméstica em um café para ajudar sua família em dificuldades a pagar as contas. Ela conseguiu manter seu trabalho escondido de seus colegas estudantes e manteve sua imagem impecável como uma estudante estelar até que um dia, Takumi Uzui, o garoto mais popular da escola, entra no café da empregada doméstica. Ele poderia destruir a reputação dela com o segredo dela, ou ele poderia torcer o presidente do conselho estudantil e usar o segredo dela como uma oportunidade para se aproximar dela. Nisekoi. Haku Shijou é um estudante de ensino médio padrão. Ele também passa a ser o único herdeiro do chefe de uma família yakuza chamada Shueigumi. 10 anos atrás, Haku fez uma promessa secreta com uma garota que ele conheceu. Eles prometeram um ao outro que vão se casar quando se reencontrarem. Desde então, Haku nunca soltou o pingente que a garota lhe deu. Um dia, uma bela garota chamada Shitoji Kirizaki transfere-se para a turma de Haku. A partir daí não há um momento em que eles não estejam brigando, mas por um rumo estranho de eventos, Haku e Shitoji concordam em se tornar falsos namorados. Embora seu coração esteja realmente interessado em sua colega Kozaki Onodera, Haku deve continuar fingindo ser namorado de Shitoji. Kokoro Connect. Quando 5 alunos da Academia Yamabushi percebem que não há clubes onde se encaixem, eles se unem para formar a Sociedade Cultural do Estudante, ou STU-CS, para abreviar. O clube consiste em Taishi Egashi, um fã incondicional de West, Yori Nagase, um otimista indeciso, Himeko Inaba, um calmo gênio da computação, Yui Kiriyama, uma pequena praticante de karatê, e Yoshifumi Aoki, o palhaço da turma. Um dia, Aoki e Yui passam por um estranho incidente quando, sem aviso, eles trocam de corpo por um curto período de tempo. Como este fenômeno sobrenatural continua a ocorrer aleatoriamente entre os 5 amigos, eles começam a perceber que não é apenas diversão e jogos. Agora, forçados a se tornarem mais próximos do que nunca, eles logo descobrem os segredos escondidos e as cicatrizes emocionais um do outro, que podem acabar separando os STU-CS e sua amizade.